Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando. Vamos colocar nossa música aqui de abertura para nossa live. Boa noite, Jogo. Seja muito bem-vinda. Começando aqui mais um História que Inspiram Histórias. Nossa terceira semana da série. Já estamos começando aqui, esperar o pessoal ir entrando para mais um bate-papo com a nossa convidada especial hoje. Vamos abaixando aqui. Boa noite. Gil Rezende chegando. E vamos embora. Leila chegando aqui para dar o nosso boa noite. Boa noite. Tô vendo aqui o look que a nossa convidada especial escolheu para essa live. Fala a verdade. Gente, que conexão, que momento especial. Hoje é? Que dia é hoje, minha gente? Hoje é 16 de junho. Hoje é terça, hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é o nosso dia. E é o nosso dia porque a gente se permitiu estar aqui, a gente permitiu ter essa conexão, ter esse momento especial em mais um momento incrível e único do episódio Histórias que Inspiram Histórias. E tem coisa mais importante do que a sua história? Tem coisa mais valiosa nesse mundo do que a sua história? Eu fui até retocar a maquiagem, o Elcio viu, porque hoje a gente teve aí, graças a Deus, tantas conexões através dos nossos processos com os nossos coaches, através de muitas coisas que estão aflorando aqui, sabe? De cada um de vocês que passaram aqui, de cada um de vocês que está aqui assistindo e fazendo essa corrente do bem, fazer assim, ó, expandir. A expansão da corrente do bem é algo incrível, é algo que conecta, reconecta as pessoas, corações, almas. E gratidão por esse momento, gratidão por estarmos aqui juntos, unidos, porque juntos nós somos mais fortes sempre. E olha que interessante, né? A gente está falando muito que histórias que inspiram histórias e a gente se conecta com a história dos nossos convidados. E hoje eu vou trazer uma pessoa aqui, a gente vai trazer uma pessoa que eu vi em um momento um post dela também e eu me conectei com a história dela, né? Então a gente está muito feliz demais por ela ter aceitado o convite. E nós vamos trazer... Ei, Domingues, é verdade. Josiane. O bem colhe o bem, é por isso que a gente se conecta, né? O semelhante se atrai. Gente, olha a minha caixinha de lenço, já não tem mais lenço. Seja bem-vinda! Que delícia! Quanta gratidão ter você aqui, uma pessoa que... Ai, gente, hoje foi uma caixinha de lenço já, hein, Jo? Ó, o negócio rendeu aqui, minha amiga. Não deu nem mais... Chega uma hora que não dava nem pra puxar aqui, já tive que abrir a caixinha. E vou me segurar, porque hoje eu tô bem assim, a flor da pele, mas você sabe, independente da live, eu tô num ambiente super seguro. Todas as vezes que eu te vejo, eu digo pra você gratidão. Então eu quero começar essa live dizendo pra você gratidão, mas não só por você estar aqui, se conectando com a gente, se conectando com todas as pessoas que estão se permitindo se conectar nesse momento, mas gratidão por um momento muito especial na minha vida, onde você veio e me impulsionou a fazer algo qual, naquele momento, romper aquela barreira. Era um momento que eu não estava me reconhecendo e você veio e precisou me empoderar um pouco mais. Eu sou uma potência um pouquinho mais e ver exatamente esse ser humano incrível e especial. Então, toda vez que eu a vejo, independente se a gente está no curso, se a gente está como anjo, se a gente está fazendo curso, se a gente está precisando, se a gente está no banheiro, eu sempre vou dizer a ela gratidão. Gratidão por aquele momento que foi muito importante na minha vida e você sabe disso. Sim. Bom, eu quero agradecer, começar agradecendo, lógico, né? Gratidão, acho que é a base, né? A premissa para tudo que a gente tem conquistado e para o que a gente vai conquistar na vida, a premissa é sempre gratidão. Então, quero agradecer o convite de vocês dois, que eu super admiro, um casal especialíssimo. Tive a oportunidade de conhecer a Leila, sim, ela brifou agora um pedacinho do que já significou o nosso contato, principalmente na formação do Ericksoniano, né? E depois eu também tive a oportunidade de estar na formação do Elcio, né? E aí o Elcio chegou para mim e falou: vim te trazer um beijo da Leila. Eu falei: ah, que bom, tá, eu sou marido dela, assim, eu nem sabia, enfim.
E também foi uma super oportunidade poder estar com vocês dois na formação e formações especiais, como a gente sabe que acontecem, não é mesmo? Então, quero agradecer todo mundo que está entrando aí na live. Tem pessoas muito importantes, todas as pessoas que estão conectadas aqui, que vêm participar, na verdade. A gente joga semente, né? Faz o convite, assim, e a gente fica super feliz quando as pessoas vêm para a live mesmo, porque são momentos especiais aqui de troca, que a gente tem oportunidade mesmo de falar e contar para vocês um pouquinho da história, dividir alguma coisa para que cada um possa ter um insight, enfim. A gente sabe que as histórias se conectam. Ontem eu estava na live que vocês fizeram com a Patrícia, né, com a Paty. Ela tá aí até, viu? Ela tá aí, que eu já vi. Ela tá com a gente já. Isso. E aí, realmente, foi uma live bastante bacana, emocionante. Me senti numa formação, né? Ela contando a história dela daquela forma tão in natura, né? Que a gente chama, porque eu hoje isso não é querer ser melhor ou mais que ninguém, mas quanto mais você vai tendo conhecimento, você vai ficando mais responsável, né? Você não vai ficando melhor que alguém, você vai ficando mais responsável. Então, hoje, por exemplo, eu consigo olhar para a minha história e contar a minha história, mas antes, assim, eu era muito igual a Paty, assim, eu nem começava a contar, eu já chorava e já não conseguia nem dar mais continuidade, né? Hoje eu já olho para ela como um empoderamento mesmo, como um ponto de alavanca, né? Para as conquistas e para a gente fazer as coisas que a gente faz, né? Mas eu vou me apresentar aí para você. O som tá bom? Tá todo mundo ouvindo, né? Tá ok? Tá ótimo o som, a imagem também, já vi aqui o nosso retorno. E aí, para você se apresentar, Jô, eu quero que o Elcio faça aquela entrada especial para você. Aquilo lá, meio Jô Soares. Você merece. Jô pela Jô. Olha que coisa mais linda. Nossa, esse ele criou para você agora, hein? Olha, gente. Nada combinado. Então, eu tenho 53 anos. Eu sou Josiane Rovaide Rezende. Sou filha de Wilson e Terezinha, ambos falecidos. Sou casada com o Fernando há 29 anos. Tive 2 filhos, um filho já falecido e uma filha linda de 23 anos, a Juliana. Aliás, Paty, a Juliana foi para a Disney com 21 anos, com o próprio dinheiro. Olha! Que é a gente falando exatamente essa coisa de pais que protegem ou pais que propulsionam. Que é justamente você entender que tá tudo bem se na época não foi para a Disney com o dinheiro dos pais, enfim, mas depois foi lá, trabalhou e conquistou e foi viajar, enfim. Isso pra gente, como pai, principalmente, é a coisa mais linda que pode existir, né? E eu quero contar um pouquinho da minha história, assim, bem rapidamente, de uma forma bem sucinta, mas para contextualizar tudo que a gente vai conversar e para chegar naquele post lá que eu fiz, né, Elcio, que você se identificou. E, na verdade, muita gente se identifica, né? Porque, se a gente for ver, a gente nunca está preparado para o desemprego. A gente nunca se prepara para o desemprego, né? A gente acha que está sempre tudo bem. Mas isso é uma forma que a gente, muitas vezes, camufla a realidade, né? Mas, lá atrás, assim, na minha infância, eu sempre fui muito introvertida. Eu era uma criança mais introvertida, mais quietinha assim, mas eu lembro bem pouquinho da minha infância, né? E aí, minha mãe faleceu logo quando eu tinha 8 anos de idade. E aí, depois, quando eu tinha 8 anos, então foi começo de já virar para adolescência. E aí, meu pai se casou novamente e ali houve um conflito de que... É muito engraçado, porque hoje eu estou contando essa história aqui, que eu passei 49 anos sem contá-la para mim. Entendeu? Eu fui contar essa história para mim em 2016, lá no PSC. Então, eu nunca contava essa história para mim. Então, vocês imaginam o que aconteceu no PSC, né? Eu passei 7 dias chorando, sem entender nada muito bem o que estava acontecendo, entendendo tudo. Mas o principal valor da minha mãe era a educação. E o principal valor depois da esposa do meu pai era o trabalho.
Então, houve naquele momento um conflito bastante grande para mim enquanto criança, saindo da fase criança para adolescência, de entender muito bem isso, né? Eu vinha numa, assim, trabalho era uma coisa que era para adulto, né? Era uma coisa assim muito distante do que eu vivia naquele momento, né? Mas aí eu acabei sendo inserida assim no trabalho, mas não um trabalho fora, né? Um trabalho externo, um trabalho interno mesmo, que era fazer as coisas dentro de casa, tal, cuidar das coisas dentro de casa. Mas aquilo foi pesado para mim na época, porque nenhum dos meus amigos, nenhuma das minhas amigas tinha esse tipo de obrigação, né? E aí eu passei a minha adolescência meio que um pouco apagada nesse sentido, mais voltada para o que eu tinha que fazer mesmo, para as minhas obrigações, que hoje eu olho com muito valor por tudo que aconteceu. Mas na época aquilo me machucou profundamente. Era uma diferença muito grande, né? Aí juventude, quando eu falo de juventude, aí realmente eu não falo nada, né? Se eu for contar minha história lá para trás, porque foi meio que anulada. Porque eu continuava com aquela minha situação de obrigações dentro de casa, enfim. Então, não tinha muitos amigos, eu não fazia as coisas que todos os jovens fazem, né? Assim, eu ia para a escola, voltava da escola, fazia minhas obrigações de casa, tal. Então, eu não tinha muito essa coisa. Então, foi um período bastante forte, onde eu descobri, eu conheci solidão. Então, esse período foi um período em que a solidão era uma coisa muito profunda e muito forte, muito presente na minha vida, né? Então, eu gostava de assistir televisão de madrugada. Então, eu ficava assistindo. Na época, tinha o vôlei com o Luciano do Vale, na Bandeirantes, né? Quase ninguém vai lembrar, lógico, né? Olha a faixa etária. Mas... E eu me lembro de ficar assistindo de madrugada, sozinha, assim. E por conta disso, depois eu fui fazer educação física, né? A primeira formação foi educação física, assim. Eu sempre fui apaixonada por esporte, mas porque esporte era uma coisa que, assim, me fazia pertencer. Então, são coisas que, quando você olha agora lá para trás, você vai entendendo tudo que aconteceu e da forma como as coisas foram se construindo, né? Então, era um período de muita solidão. Então, eu não tive uma vida comum de jovem, né? Fazer as coisas que o jovem fazia, sair, namorar. Não tinha, né? E aí, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu mudei da casa do meu pai, da família, enfim, e fui morar na casa de uma tia minha, que era uma tia que morava em Rio Claro, irmã do meu pai. Ela tinha 3 filhas, e aí eu fui para lá e me senti um pouco mais pertencente, né? Porque eu me sentia, então, até então, uma pessoa que servia. Eu fazia alguma coisa para alguém, né? Cresci assim. E aí eu passei ali um ano com a minha tia e tal, e é tão engraçado esse negócio forte, porque de madrugada eu ficava montando quebra-cabeça. Então, era uma coisa sempre da madrugada, era a hora que eu parecia que assim, eu me sentia livre, né? Fazendo alguma coisa para mim mesmo. Mas depois eu fui morar sozinha e fui para Campinas, fiz faculdade de educação física lá, na PUC, e eu trabalhava antes, né? E aí eu pedi a conta antes de ir para Campinas, aí fui para Campinas, só que meu dinheiro ia acabar, porque daí eu fui para Campinas, eu não conheci ninguém. Eu achei que eu tinha que ir, prestei vestibular e fui. E o meu dinheiro dava assim, tipo, para 3 meses, que era para morar, que eu fui mandada embora da empresa, fiz um acordo, peguei uma graninha e fui. E aí o meu dinheiro dava para eu pagar a faculdade, que era cara, a PUC era cara, e eu tinha 2 meses, assim, para arrumar alguém para morar junto, enfim. E aí estava acabando já meu dinheiro, quase no segundo mês, eu prestei um concurso para trabalhar na PUC. Aí comecei a trabalhar dentro da PUC, na vice-reitoria acadêmica, e aí eu ganhava bolsa 100%. E aí eu ganhava um bom salário, então eu morava num apartamento com uma amiga minha, de Mococa, que eu conheci lá. E aí, enfim, então assim, a minha vida era sempre... depois que eu entendi que eu tinha que caminhar com as minhas próprias pernas, então, assim, era muito... Não tinha assim, tipo, vou voltar para trás. Não, é daqui para frente, agora você vai. Entendeu? Então, sempre fui muito disciplinada com a coisa do trabalho, sempre aquela necessidade de ter disciplina, de fazer um trabalho excelente. Eu tinha um desespero, na verdade, para ser amada, para ser
para as pessoas gostarem de mim, para que eu pudesse estar inserida em alguma coisa, assim, entendeu? Então, aí eu fiquei em Campinas, trabalhei lá na vice-reitoria, saí da faculdade e fui morar em Mococa com essa minha amiga, porque ela voltou para a cidade dela. Então era assim, eu ia me enfiando na família das pessoas, assim, sabe? Eu ia tentando entrar em alguma para eu poder pertencer. Pertencimento, E aí né? foi quando eu fui para Mococa, conheci meu marido, e aí já na fase adulta, viemos para São Paulo, e aí a minha vida começa aqui em São Paulo, né? Então eu tive um período bastante grande, aí 16 anos foram, os últimos 16 anos até 2016, de 2000 a 2016, eu trabalhei no Banco Itaú, e eu era apaixonada pelo meu trabalho. Porque tudo que eu vou fazer, assim, eu me apaixono. É como se assim tivesse que me apegar, né? Então eu faço mesmo. Assim como a Paty falou ontem, eu tenho uma pegada da excelência. Então, assim, eu tenho realmente... e no banco eu trabalhei com melhoria contínua. Então, acabei desenvolvendo, criando um hábito, isso ficou tão intrínseco, que é olhar tudo com olhar de melhoria contínua. O que dá para fazer diferente? O que pode ser melhor, tal. E aí eu tô lá no banco, achando que eu era assim a última bolacha do saquinho, né? Cheguei a ter cargo de gestão. E aí tô indo. Só que hoje eu digo claramente, indo e voltando um pouquinho para fazer link, da importância de a gente entender que, às vezes, talvez seja o nosso maior engano, eu falo isso em todas as lives, é achar que a vida tem que ser fácil. A vida ela não é fácil, mas ela pode ser boa a partir do momento que a gente decide aceitar a realidade como ela é, aceitar as experiências de acordo com elas acontecem. Porque só desta forma, sem querer brigar com a realidade, você tem consciência para tomar decisão mais assertiva. Porque enquanto você fica brigando com a realidade, você fica sofrendo muito e você fica fora do seu prumo para tomar decisões, entendeu? E aí, quando eu estou lá no meu trabalho, eu quase que não tinha feedback. Sim, feedback, eu entendo sempre feedback como positivo, seja de afirmação, seja de correção, tá? Não gosto de dizer feedback positivo e negativo, para mim é tudo positivo. Mas eu não tinha muito feedback de construtivo. Eu tinha muito tapinha nas costas, tá ótimo, porque eu sempre fui pau para toda a obra. Então, o negócio caía na minha mão e eu desenrolava mesmo. Só que eu comecei a perceber, porque eu tinha uma equipe, né? Eu comecei a perceber que a gente precisou começar a fazer um desenvolvimento de perfil. Então, por exemplo, quantos anos essa pessoa tem? Que faculdade que ela fez? É uma faculdade de ponta, não é? Quantos anos que ela tem? Ela tem inglês? Ela já tem pós-graduação? Então, a gente começou aqui meio que desenhar um perfil. Muito depois da fusão que aconteceu, né, entre Itaú e Banco e tal. Então, eu meio que tinha consciência do movimento que estava acontecendo, só que eu não estava me ligando que também ia chegar em mim, né? Porque eu tinha 49 anos. E aí tinha acabado de fazer uma pós-graduação, em 2015 finalizei uma pós-graduação, né, de 2013 a 2015. Então, estava assim, achando que estava tudo certo. Participando de Kaizen, que eu trabalhava com isso, né, e que eu amo. E tô achando que tá tudo legal. Por que eu digo da importância de a gente entender e aceitar a realidade como ela é? Porque eu aceitei aquela situação de não ter um feedback construtivo e de achar que aquilo não ia me atingir. Eu aceitei aquilo lá atrás. Só que uma hora a conta chegou. Então, quando eu fui chamada, assim, minha gestora não sabia nem o que ela me dizia, porque assim, ela não tinha o que me pontuar, assim, tipo, você está saindo por performance, você está saindo tal. Então, foi uma situação muito constrangedora, que eu até abreviei a situação dela. E eu disse, olha, vamos facilitar aqui. O que faz? Onde que eu assino? O que está acontecendo? E vamos, né? E aí eu vou dizer para vocês. Foi assim, o fundo do fundo do fundo do poço. A hora que eu comecei, ela me falou, eu comecei a arrumar as minhas coisas. E é uma coisa tão
ruim, porque assim, eu fazia 16 anos que eu estava lá, e aí você começa a tirar as coisas da sua gaveta como se você fosse um perseguido pela polícia, né? Assim, tem alguém já atrás de você esperando para te levar até a catraca, para pegar o crachá de volta, enfim. E aí eu fui pegando algumas coisas, assim, meio que aquela coisa, aquela emoção que eu não sabia direito o que eu estava sentindo, né? E aí a minha chefe falou assim, você quer que eu fale com a equipe? Eu falei, não, eu vou falar. Chamei minha equipe, eram 16 pessoas. Chamei minha equipe, eram 16 pessoas. E aí eu falei, olha, eu tô Não, tá? Isso. eu peguei, arrumei minhas coisas, saí, Voltou? foi. Voltou, né? Deu um Voltou. delayzinho, voltou. Para mim continuou ok aqui, eu não sei. Eu continuei falando. Mas eu vi que vocês ficaram rodando assim, ó. Agora você voltou. Voltou. Voltou? Tá bom. Para todo mundo tá ok, as pessoas estão ouvindo bem, se puder dar um joinha aí, ajuda. Paramos na parte que você falou que chamou Isso, aí o chamei a teu time, o equipe, pessoal né? que você Conversei, reuniu. falei, olha, tô saindo, que você. Isso, tá dando uma paradinha aí, né? E aí eu conversei com eles de uma forma bem rápida para não me emocionar, porque eu percebi que a emoção já estava tomando conta. Aí me acompanharam até a minha equipe inteira foi comigo até a catraca na hora de sair e foi realmente uma coisa bastante dolorida. Aí eu peguei um táxi com uma sacolinha das principais coisas que eu peguei na minha gaveta, né? Vim embora e assim aquilo que assim eu não tinha chão. Assim, eu nunca me preparei para o plano B. Eu estava 100% envolvida naquilo que eu estava fazendo. Agora aqui de experiência, de situação. Quando a gente não entende que onde a gente trabalha é para a gente. Porque assim, eu sentia que eu trabalhava para algo ou para alguém. Então, quando é como se eu tivesse perdido. Porque se eu entendesse naquela época que aquilo fazia parte do meu caminho e que eu precisava estar lá para ser minha melhor versão e dar tudo de mim e ser a melhor profissional, porque algo maior lá na frente estava me esperando, talvez eu tivesse pedido feedback, conversado mais claramente, assim, tipo, o que está acontecendo, né? Mas eu permiti que aquilo fosse continuando, até que a hora que aconteceu desta forma. Então, fica subentendido que eu saí por causa da idade, porque até hoje eu não sei por que eu fui desligada, mas eu entendo que talvez seja muito por causa da idade. Mas, enfim. E aí eu fiquei bastante sem chão mesmo, mas Deus é tão maravilhoso assim que eu perdi meu emprego num dia, no dia seguinte minha filha começou a trabalhar. Então foi assim, ela não viu o meu sofrimento maior, né? Que assim, imagina que dentro de casa eu só chorava. Porque a gente tem um sentimento naquele momento de que você não é nada, de que você não vale nada, de que tudo que você fez não valeu de nada, assim. E aí você fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu não sabia fazer outra coisa, assim. 16 anos trabalhando no mesmo lugar. E com a vida, né? Tudo, né? E aí foi quando eu comecei a procurar outras coisas, comecei a disparar currículo, que nem uma metralhadora, porque assim, eu tinha um pavor de ficar sem trabalho, né? Um pavor de, meu Deus, cadê o salário? Se não podia, né? E aí eu comecei a distribuir currículo para tudo quanto que é lado, assim, que nem uma metralhadora. E aí eu comecei a olhar algumas coisas na internet e tal. E na época eu ouvi o Gabriel Goff, que estava fazendo a High Stake, o Week, né, da academia, com um pensamento bastante inovador, assim. Eu falei, gente, acho que eu vou fazer um negócio diferente, né? Sempre fui muito formal, sempre fiz as coisas tal, só para o trabalho, enfim. E aí, quando eu estou lá fazendo a inscrição do Gabriel, entra uma página do José Roberto, do IBC, e aí eu falei assim, acho que eu vou fazer coach. Mas eu fui para fazer coach sem saber nada sobre isso. Eu só queria fazer um curso diferente.
Voltou? Tá ok? Josi, você está ouvindo a gente bem? A gente não está conseguindo mais quase te ouvir, está saindo vozinha meio que robotizada. Eu estou fazendo até o retorno aqui com o meu É. para ver se a gente já tirou do Wi-Fi. Você está ouvindo a gente bem? Bem, agora sim, mas vocês estão dando uma sumidinha. Agora eu não sei a galera se tá sumindo para todo mundo o áudio, tá? É isso que eu quero Tá ver tudo aqui, porque ele ok. deu Eles uma estão dizendo que tá tudo desestabilizada aqui ok no aqui. sinal. E é algo tão precioso, é tão valioso, que a gente não pode perder. É, as Tá, pessoas o estão pessoal está dizendo. dizendo aqui que está te escutando sim. Travou todo mundo? Deu? Vamos lá. A Jo voltou. Jo, você está Sim, ouvindo bem a gente? tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô, Então, tô ouvindo vamos fazer o bem. seguinte, vou aumentar o áudio no outro celular, que acho que está melhor do que o que a gente está fazendo, mas a gente vai te ouvir por um outro, tá? Para Tá mim a bom. Jo tá legal. Legal, ótimo. Então, para quem está ouvindo a Jo legal, tem gente que está travando, ela está reconectando. Uhum. Eu vou pegar o fone de ouvido para não tirar aí a Acho que orelha dele. deu. Acho que agora vai. Vai. Agora, acho que agora deu sim. Vamos tentar de novo, por favor, viu? Tá. Então, eu não sei então de que parte que eu retomo, enfim, mas o Elcio, eu estava dizendo que aí quando eu resolvi fazer alguma coisa diferente, que eu fui atrás para fazer lá a formação do coach, né? E aí, quando eu cheguei lá no IBC, realmente, cara, eu odiei tudo aquilo. Eu não gost... não, eu era muito formal, aquela coisa de abraçar, sabe, do horário que não começava, tal, aquilo me incomodou de uma certa forma, enfim. Mas daí eu comecei a me permitir a entender o que estava acontecendo para que realmente eu pudesse fazer e ter o autoconhecimento, né? Então foi quando eu realmente Uhum. me permiti a me conhecer profundamente. E a partir daí, o que me faz, né? O que me fez de 2016 para frente tomar um novo rumo e ter assim, tipo, um novo cenário, uma nova fotografia para montar um quebra-cabeça, né? Foi realmente entender a Uhum. importância que cada um de nós tem, onde quer que seja que esteja. Então, eu tracei realmente a pirâmide do processo evolutivo, né? Então, eu fui passo a passo, da superficialidade para o relacionamento, para o conhecimento, para a capacitação. Então, eu fui andando realmente todo aquele movimento para que eu pudesse ser a melhor pessoa que eu pudesse ser, mas principalmente que eu conhecesse a mim mesma, que era uma coisa que eu não conhecia. Então, eu era uma pessoa muito, muito forte, por eu ter passado por tudo que eu passei na minha vida e ter chegado até ali. Então, existia essa fortaleza, porém eu não me conhecia. Então, assim, eu não sabia ao certo quem era a Josiane, né? E como eu disse para vocês no começo, eu nunca tinha contado a minha história para mim. Então, querendo ou Uhum. não, eu sempre, de alguma forma, me vitimizava, né? Tipo, acontece isso comigo porque eu não tive mãe. Acontece isso comigo porque... Então, sempre tinha um motivo, um culpado, alguém para eu poder depositar aquela culpa, né? Aquela insatisfação. Então, o autoconhecimento naquele período de 2016 foi fundamental para que eu pudesse ter uma nova vida a partir dali e para que eu pudesse desenvolver e descobrir qual era o meu trabalho. Afinal de contas, para que eu tinha vindo, né, para cá, para essa terra, enfim. Porque, assim, aquilo que era para mim a vida inteira, que foi o período que eu trabalhei, até 2016, no ambiente corporativo e tal, eu caiu a ficha, assim, tipo, não é isso.
Então, o que que é? E agora, daqui para frente, o que que vai ser? O que que eu vou fazer? E aí, eu baseada no meu mergulho mesmo, no desenvolvimento pessoal, na inteligência emocional, foi quando eu, passo a passo, descobri quem eu realmente era e o que eu iria fazer dali para frente. Então, hoje, todo o meu trabalho, eu até digo, né, que eu uso todo o meu tempo para fazer a mim, alguém ou algo melhor. Então, eu sempre me colocando na situação de que eu preciso me desenvolver. E eu preciso ser a melhor pessoa para que eu possa ser a melhor mãe, ou a melhor esposa, melhor, né? Então, isso é o autoconhecimento, essa necessidade de conhecer a si próprio, foi o que, naquele momento em que eu achei que tinha acabado a minha vida, porque eu falei, que agora? O que que eu faço? Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. Foi quando eu descobri que eu sabia, sim, fazer muito mais coisa e que eu tinha muito mais, uma vida muito maior ainda para frente, para que eu pudesse fazer as minhas realizações, né? Então, mergulhei mesmo. Jojo, Então, fui entender... Oi? Oi, eu ia te falar assim, é justamente essa parte também que eu queria compartilhar contigo, que é quando você sai de um. Eu te falei que rapidamente ali pelo direct, né? Essa questão da gente estar vinculado há muito tempo fazendo sempre a mesma coisa. Isso. Eu fiquei 25 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu trabalhei numa área da indústria farmacêutica por 25 anos, sendo que os meus últimos 14 anos eu estava numa empresa e os últimos 13 como gestor dessa empresa. E o que você falou para mim faz todo sentido, porque chega um momento que você domina tanto o que você faz, você tem uma certeza tão grande da excelência do que você entrega no teu trabalho, que você imagina que esse vai ser seu destino pelo resto da Isso. vida. Você E que vai tá tudo bem, aposentar, vai exatamente. terminar e está tudo bem. E aconteceu comigo praticamente a mesma coisa contigo, que eu fui também surpreendido com um desligamento, só que tem um detalhe, eu fui desligado no dia depois, no dia seguinte que eu completei 50 anos. Então imagina, você completar meio século e de repente no dia seguinte, tudo aquilo que você fez não tem mais valor e você acaba sendo desligado. É, Então, assim, é importante demais para quem está aqui conhecer e entender um pouco, porque você tem duas alternativas, né, quando isso acontece. Ou você fica atrás da barreira, ou seja, você se lamenta, você se questiona, você fala por que eu errei, aonde eu errei, você começa a revisitar e trazer um sentimento de culpa para você, sim. e muitas vezes essa culpa não é sua. Muitas vezes se encerrou, como a gente fala das 4 leis da Índia, né? Isso. Se encerrou um ciclo ali, né? E o que é interessante, Jô, que no meu caso, eu já sentia que isso ia acontecer alguns meses antes. Então, eu tive um tempo de me preparar para o que eu ia fazer depois desse dia. Eu não sabia quando ia acontecer, mas eu sabia que ele estava próximo de chegar, né? E quando eu fui desligado nos 50 anos e um dia de manhã, nos 50 anos e à noite, no mesmo dia, 50 anos e um dia à noite, nós dois aqui estávamos no Centro de Convenções em Atibaia, fazendo uma palestra falando de autoconhecimento. Eu me preparei um pouco antes dessa mudança, justamente para quê? Para que eu pudesse me fortalecer nesse momento de transição e encontrasse um motivo que me desse prazer de continuar, mas numa outra jornada. E foi Sim. justamente nesse momento que eu entendi que, ao invés de eu trabalhar só o desenvolvimento profissional das pessoas, a minha missão depois dos 50 anos era trabalhar no desenvolvimento pessoal. E aí fez um baita sentido para mim. Então, queria compartilhar contigo ao vivo esse momento da minha vida, que quando eu vi teu post, eu falei, caraca, faz todo sentido, porque muitas vezes a gente se sente mesmo ou culpado, tentando entender muitos motivos, mas assim, eu falo, em vez de ficar perdendo tempo com isso, pensa o que você vai fazer a partir de agora, porque sabe qual que é a idade certa para recomeçar? A sua, a minha, a nossa. Isso. E o lugar que você está hoje é o melhor lugar que você poderia estar. Então, quando realmente a gente fala, Elcio, quando eu falo, assim, tive a oportunidade de fazer algumas lives nesse período de quarentena, que foram excelentes, assim, para que a gente possa compartilhar um pouco, porque as histórias, em algum momento, elas se conectam, né? Da mesma forma, assim,
Embora não foi igual o nosso período, mas em algum momento a gente teve a mesma situação. E muitas vezes eu me curei contando muito a minha história, entendeu? E aí a gente cura as pessoas também, quando a gente começa a contar a nossa história. Porque assim, e quando você começa a falar algumas coisas, às vezes as pessoas têm um insight. As pessoas têm, tô vendo gente aí que fica olhando assim, para as pessoas, mas já, quando estiver próximo do final, vou fazer um agradecimento super especial, tá? Mas é isso mesmo. Mas, então, eu quero frisar. Eu não sei se a hora que eu falei isso travou, se não travou, mas se não travou, se estava nítido, eu vou falar de novo, porque eu acho que isso é o mais importante de tudo. O nosso maior engano é achar que a vida tem que ser fácil. A vida não é fácil, mas a vida pode ser boa a partir do momento que você aceita a realidade como ela é. Então, assim, tipo, se olha no espelho, o que você está vendo ali? Ah, não tá legal? Então vamos arrumar. Essa coisa da gente ficar sempre achando uma desculpa ou achando um culpado, assim, a responsabilidade é muito nossa sobre tudo que acontece, sobre tudo que a gente faz. O mundo é a partir da gente, não é pra gente. Então imagina se todo mundo tem essa consciência de que eu não vou jogar papel no chão porque, puta, mas né, o cara ali tá jogando, por que o meu vai fazer diferença? Eu vou jogar também. Então, se cada um de nós pensa que pode fazer a diferença naquilo que está fazendo, então, aceita a experiência e aceita a responsabilidade como é. Hoje eu olho para a minha história, lá atrás, que me fez sofrer demais, que me fez chegar em 2016, assim, tipo, sem nunca ter olhado para ela. Hoje, eu olho para a minha história e falo assim, é só por isso que eu estou aqui hoje. A minha história, do jeito que ela me marcou, porque eu coloquei hoje aqui no Stories, né? Passado não é sentença, é lição. Tudo que aconteceu na vida da gente aconteceu porque tinha que acontecer. E se a gente não aprende, vai acontecer de novo. Então, aceita a realidade como ela é, olha para aquilo, aceita a situação. Numa das lives, eu até fiz uma situação assim, contando meio que uma metáfora, que imagina uma menina que, por exemplo, se sente rejeitada porque o pai queria ter um menino, né? E o que é essa situação? Olha o sofrimento que ela vai viver se ela achar que ela é uma vítima porque o pai não gosta dela, porque ele preferiu um menino. Então, olha sem julgamento para a situação, fica curioso e entende que os dois sofreram. Ambos sofreram. Então, a gente não pode ter esse egoísmo, essa coisa de achar que tudo é para a gente, pessoal. Então, a gente precisa ter muito esse entendimento e olhar para as coisas da forma como elas são, para, de uma forma consciente, tomar a melhor decisão. Porque se existe uma coisa que, como o José Roberto diz, o que é que faz um homem e uma mulher feliz? Poder escolher sobre qualquer variável. Então, quando você tem essa situação de saber decidir, de viver o momento presente, de ter consciência, é onde eu acho que é o nosso maior empoderamento, né? Eu venho ouvindo e vendo algumas lives aí, de algumas que eu estou participando, enfim, e aí às vezes tem live que você está vendo, assim, você fala assim, nossa, eu queria entrar, né, para poder falar também. Eu já fui um pouquinho, já me amadureci um pouco nesse assunto aí. E são coisas que a gente carrega para a vida mesmo, né? Para que a gente possa ter um caminho melhor dali para frente, né? Então, meus queridos, eu faço alguns questionamentos constantes para mim. Assim, eu não deixo nunca a peteca cair, assim. Então, tipo, perguntar mesmo. Olha para você e se pergunta, você é escravo da sua rotina? Hoje, você está usando todo o potencial que você tem no que você está fazendo? Porque isso não significa, eu vou pedir a conta e vou trabalhar por conta. Não, não é meter o pé, não é fazer nada disso, mas o que você faz hoje, você entende que você faz para o seu desenvolvimento e para que você alcance uma coisa melhor lá na frente? Ou você faz porque você tem necessidades básicas de ter o dinheiro para pagar suas contas, tal? E que é muito louvável, tá tudo bem. Mas o que mais que a gente consegue fazer para que a gente possa ser a melhor versão?
A gente sabe que hoje o maior canal de prosperidade é dar e receber. Então, quando você faz algumas coisas para as outras pessoas, sem ter nada em troca, quer ver uma situação? Quando eu comecei nesse processo, eu comecei do zero, porque as pessoas precisavam me conhecer como uma pessoa coach de desenvolvimento pessoal, elas me conheciam a Jô do Banco Itaú, mas não me conheciam como profissional do desenvolvimento pessoal. Então, você vai lá e você dá sua cara mesmo lá, dá a cara a tapa e começa a fazer um monte de coisa nível vulnerabilidade hard, né? E aí, eu sempre gostei muito de escrever. E eu escrevi, fazia uns textão bonito, assim, que eu tinha até vontade de comer, de tanto que eu gostava do que eu escrevi. Aí eu ia lá, tipo, 15 likes, 20 likes. Eu falei assim, meu, que merda que eu tô fazendo? Para, eu não sirvo para isso, né? Cheguei a entrar numa neurose, assim, tipo, 2 anos atrás. Falei, meu, para com esse negócio, porque não tem nada a ver. Aí eu ia lá, botava um sapato, tirava foto do sapato, 200 curtidas. Eu falei, não, alguma coisa tá errada, né? Mas daí eu comecei a receber mensagem assim, tipo, por que você parou de postar? Nossa, o que você escrevia me fazia tão bem, tal. Eu falei, puta, mas essa pessoa nunca curtiu. E como que assim ela tá dizendo por que eu parei de postar? E aí eu entendi que nem todo mundo curte o curtir, mas curte a mensagem, lê aquilo e aquilo serve para ela, né? E aí eu entendi que eu tinha que fazer aquilo porque eu queria fazer. E que aquilo me fazia bem. E que mesmo que eu acertasse uma única pessoa, tinha valido. Porque eu sei que quando eu fui fazer o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu era uma pessoa no meio daquela sala. E aquilo fez sentido para mim e me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, hoje, quando eu publico meus textos, quando eu vou lá e falo alguma coisa, alguém me liga para conversar, alguém pede algum conselho no direct, no WhatsApp, que eu vou e falo alguma coisa, e aqui eu quero puxar um link também, acabei falando conselho de uma forma incorreta. Por quê? Porque a gente não dá conselho para ninguém, porque cada pessoa tem a sua própria história. E quando você dá conselho, aquele conselho serve para você, porque ele está baseado na sua história, não da pessoa. Então, muitas vezes, o que a pessoa mais precisa é só ser ouvida. E aí a gente sabe bem, voltando para as necessidades básicas, né? Ouvir na essência. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Ela não quer que você diga para ela o que ela tem que fazer. Porque, assim, aquilo faz sentido para você. A sua história dela não são a mesma. Então, às vezes a gente quer, isso é muito comum na empresa, quando a gente quer que o nosso colaborador faça algumas coisas, e aí a gente abre mão de saber qual é o perfil dele, a gente abre mão de saber o que ele pensa, a gente abre mão de saber o que para ele é importante, quais são os valores deles. E nossa, isso veio muito forte para mim quando eu comecei esse meu processo, que eu olhei para trás e falei, meu, que gestora mais merreca que eu fui lá atrás, assim, porque o gestor tem muito isso, né? Você diz, é um comando, você diz o que as pessoas têm que fazer. Mas eu não contei, e eu passei pelo processo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, eu ainda trabalhei mais 1 ano numa empresa. Eu até vi que a Lili está aqui, a Lili era do RH lá. E o que aconteceu nessa empresa? Aí foi meu ápice, né? Aí foi meu auge, porque eu tinha uma equipe ali de 13 pessoas e aquilo foi um laboratório master para mim. Aí logo no primeiro dia eu fiz chá com a galera, aí sim, todo mundo ficou de boca aberta, ninguém estava acostumado a ser tratado daquela forma. Então foi uma coisa assim maravilhosa, como se você estivesse ressignificando, né? Todo aquele período que você não tratou bem ou não tratou da forma devida como deveria, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, quando eu digo que passado não é sentença, passado é lição, é porque você tem que olhar para aquilo mesmo. E outra, caiu, olha para o buraco, reconhece o erro, aprende com ele, porque senão, na hora que você virar a esquina, o buraco está lá de novo. Porque enquanto a gente não aprende, volta, né? Então, essa coisa de a gente tomar consciência de si próprio mesmo para ser a melhor pessoa, para ser o melhor profissional, para poder ajudar as pessoas da forma como puder. Hoje, quando eu faço as minhas postagens, eu entendo como uma ajuda. É como se eu estivesse fazendo um trabalho social, né? Eu estou ajudando algumas pessoas que estão lendo aquilo, às vezes faz todo sentido ela ler aquilo naquele momento,
Então, eu me sinto como se fosse bem. Então, a minha obrigação diária é fazer uma postagem. Básico. Isso não assim, é um compromisso meu com o mundo, né? De semente mesmo, né? E aí eu tenho as minhas outras obrigações, né? Hoje eu também faço parte lá do IBC, e é tão engraçado porque quando eu fiz parte, quando eu fiz o meu PSC lá em 2016, eu olhava para aquilo e falava, gente, eu quero trabalhar aqui. Assim, porque foi um amor tão profundo que me mexeu por dentro, né? E hoje onde que eu tô, né? Hoje eu tô ali, né, fazendo a minha caminhada, né? Hoje eu faço supervisão dos staffs aqui em São Paulo, tal. E agora a gente começa com um trabalho maior com os staffs do Brasil todo. É que entrou a pandemia, acabou dando uma paradinha, né, para as formações, enfim. Mas eu continuei com o meu trabalho, né? Hoje eu tenho oportunidade de ter contato com o José Roberto quase que diariamente. Então isso para mim é um super de um presente, né? Nós dois temos a mesma idade, então tem hora que acaba falando uma coisa que é a mesma língua, né? Como se fosse assim. E eu tenho esse movimento todo, assim, que eu vejo muita coisa grande para mim. Mas isso porque eu entendi que onde eu estou hoje é o melhor lugar. Pode não ser o melhor financeiramente, o melhor confortavelmente, o melhor... Não, mas é o melhor lugar que eu estou. Porque o que eu faço aqui é o que vai fazer com que eu continue andando para frente, é o que faz com que as pessoas me vejam, é o que faz com que as pessoas me conheçam. Porque se tem uma coisa que é batata, Leila, Elcio, o nosso currículo, eu sou acadêmica, tá? Então eu gosto muito de estudar, eu gosto de certificar, eu amo, assim, eu gosto. Mas o nosso currículo, ele é a nossa porta de entrada, ponto. Depois, ele não sustenta. Porque o que sustenta você é o seu comportamento, é a sua autenticidade, é o seu posicionamento, é a sua humildade, é a forma como você trata as pessoas, é o respeito, são os valores. Porque ninguém anda com o currículo pendurado no pescoço o resto da vida. Você tem uma porta de entrada, ele te ajuda. Mas eu tô mais quietinha porque eu tô no delay, eu tô te escutando por aqui, então eu tô hipopotizada, e aí se eu faço algum comentário, alguma coisa, eu acabo fazendo corte no seu, então eu tô no delay. Tá Mas o ótimo. Elcio tá aqui para Eu poder... tô pegando aqui porque não sei porque nosso sinal hoje não tá bom, mas eu tô conseguindo te E como a ouvir. gente percebeu que foi o nosso, a gente não quer cortar, porque tá Não, tá incrível, então eu tô aqui maravilhoso. no delay. E você falou uma coisa e tem uma frase que fala assim: você é admitido pelo currículo e demitido pelas atitudes, né? Mas é Muitas exatamente vezes, né? isso. Então é por Muitas isso que vezes. o desenvolvimento pessoal é uma coisa que, nossa, a gente tem um leque da vida pela frente aí para trabalho, porque capacitação técnica é uma coisa. O jeito que você trabalha todos os dias, que você está lá todos os dias, que você se relaciona, porque assim, ter relacionamento é trazer a conexão para a distância zero. É você realmente olhar as pessoas como ser humano, como pessoas que fazem parte. Porque um gestor, por exemplo, eu que trabalho com liderança, né? Não existe resultado do gestor, existe resultado da equipe. Então, em que momento alguém não entendeu que o principal ativo ali são as pessoas? Isso. Então, é muito importante que a gente sempre faça esse trabalho, né? Então, eu me questiono muito se a forma como que eu tanto me dedico para me desenvolver e para eu ser a pessoa que eu sou, se realmente as pessoas me veem desta forma. Então, é muito importante que, além de ser, você tem que parecer. Porque eu posso ter, assim, tipo, defender uma ética de liderança, achar que XPTO é certo ou errado, mas se aquilo não for congruente com as coisas que eu faço todos os dias, e é onde as pessoas me percebem, né? É onde, assim, eu chego e, assim, é a forma que você se relaciona, que você se conecta com as pessoas que faz a diferença na sua vida. Então, o autoconhecimento... É isso que está acontecendo aqui agora. Eu estava vendo aqui, assistindo através aqui do outro, e vendo aqui as pessoas se conectando, as pessoas, o próprio Elcio, quando viu o post, se conectou e está revivendo esse momento, e a gente sabe que nesse momento não é só a dor dele, é a dor de toda uma família, foi a dor da tua filhota, a dor do teu esposo, a minha dor, a dor das crianças, a gente se envolve. Então, assim, o objetivo disso que a gente está trazendo através dessa partilha incrível da Josi é a gente realmente se reconectar.
se reconectar, porque quando a Josi fala isso dessa forma tão genuína, com essa entrega, eu estava, aquele momento foi o momento do fundo do poço. Eu vi como o Elcio ficou um tempo antes de pensar em cogitar isso, quando ele não imaginava que isso poderia acontecer. O quanto que esse estado, só de projetar isso, fazia mal a ele. Por isso que a gente foi trabalhando isso que a gente chama do mindset, né? Dentro desse autoconhecimento. E talvez, só talvez, se você está aqui e ainda não se preparou, ou sente isso, ou se conectou com a história da Josi em algum momento, em algum flash, da mesma forma que o Elcio e eu estou revivendo tudo isso, já valeu a pena essa nossa conexão. Isso. Já valeu a pena esse momento, essa partilha. Porque a Josi sabe o que isso causou para ela, para a família dela, assim como eu sei o que isso causou para o meu marido dentro da nossa casa. Então, o que a gente faz? A partilha disso para poder o quê? Amenizar esse processo da sua dor. Quando a Josi fala disso, que isso só veio aflorar em 2016, gente, olha que é isso. Em 2016, olha o tempo, né? Mas como a gente aprendeu com o tempo é temporal, talvez esse seja o tempo do seu despertar. Só Isso. talvez você tenha vindo para cá para ter esse momento desse despertar. E nada acontece por acaso, acredita nisso. Então se permita, em algum momento, ter aqui a partilha dessa história, que essa é a nossa intenção. E ó, nós não vamos terminar a nossa live sem usar a nossa cápsula do tempo, né? Essa cápsula do tempo que você já deve ter visto ontem. Essa cápsula do tempo é assim, ela permite que você volte a algum momento da sua vida e você pode voltar para esse momento da sua vida simplesmente para revisitar esse momento ou para mudar alguma coisa deste momento. A gente quer saber para qual momento você está voltando agora nessa cápsula do tempo e o que você faria com ela. Quando eu comentei aqui que eu tenho 2 filhos, um já falecido e uma filha de 23 anos, o filho falecido, na verdade, foi um aborto espontâneo e que eu não tinha o conhecimento, até fazer constelação sistêmica integrativa, de que é importante a gente ter esse reconhecimento. Então, quando eu tive o aborto lá atrás, um aborto espontâneo de 3 meses, e foi assim, tipo, um sangramento que veio, eu fui parar no hospital e tal, tá grávida, não sei o que, pronto. Aquilo para mim, nunca, na verdade, eu trouxe aquilo como um filho. Então, quando alguém me perguntava quantos filhos você tem, eu dizia uma, que é a minha filha viva, a Juliana, de 23 anos. Então, quando na constelação sistêmica eu tive o conhecimento que é necessário a gente ter essa situação do aborto e trazer como um filho mais velho para ter ordem no sistema, e que isso tem que ser reconhecido e tem que ser trazido para o seio da família, assim, tipo, este é o primeiro filho. Então, hoje minha filha sabe que ela tem um irmão, teve um irmão. Então, quando eu tive essa oportunidade, olha o que é conhecimento, olha o que é a gente realmente entender que... Porque, gente, não é muito comum, às vezes, quando você escuta assim, alguém diz assim, eu já me formei, agora eu vou trabalhar. E aí ele para de fazer tudo, ele para de estudar, ele para de ler, porque acho que ele vai trabalhar. Na nossa geração, isso era muito assim. Mas sempre tem tanta coisa que a gente precisa conhecer para a gente ser pessoa melhor, mais leve, poder ajudar as pessoas. Então, eu quero trazer essa situação, que também até um tempo atrás eu não conseguia falar não, tá? Me emocionava num nível assim que eu falei, como que eu passei 23 anos sem falar disso? Eu me sentia muito culpada, um remorso forte. Hoje eu já falo disso de uma forma bem mais leve, porque então hoje eu digo que eu tenho 2 filhos, um falecido e uma filha de 23 anos, viva, linda, aí, que está aí, que é nosso orgulho, enfim. Então esse é o motivo, Elcio. Que lindo. Que lindo, gratidão pela partilha. Nós estamos agora chegando aqui, ó, nos nossos últimos 5 minutinhos, e a gente pede sempre para quem está com a gente aqui, indicar para a gente, indicar alguns livros, indicar alguns filmes que vai ajudar justamente nessa busca tanto do autoconhecimento, como aquilo que fizer sentido. Eu vou falar isso, só que antes disso, eu não posso deixar de agradecer. Gente, tem amigos meus aqui que são amigos de todos os dias, meu Balados Forever, que eu amo. Tem aqui família, tem anjos, tem staffs, tem um grupo novo que eu entrei há pouco tempo aqui, que foi na quarentena, que eu descobri aqui um grupo que é de uma live que a gente assiste, de um vocalista de uma banda que a gente conhece. Eu estou vendo, tem muita gente aqui, eu quero super agradecer vocês que estão aqui comigo. Então, assim, tem muita gente fantástica. Tem a Cunha está aqui, as sobrinhas, a mãe,
a sogra Que da minha massa. filha, meus amigos todos, gente. E depois a minha filha Gente, que anota tudo, minha lindo. filha anota tudo e eu agradeço um por um. Fiquem tranquilos, tá? Beijão, Raíssa, Jaque linda. Sim. Então, o que eu quero dizer de livro? Gente, livro, eu sou apaixonada. Eu leio, assim, geralmente 3, 4 por vez. E eu leio demais. Eu não tenho um dia que eu não tô com o livro na mão. Isso é sério. Meu marido e minha filha não vão me deixar mentir. Mas eu tenho vários livros para indicar. Mas eu quero deixar um aqui. Esse aqui, gente, ó. Living, Loving, Learning. É do Léo Buscaglia. É um livro super antigo. Eu ganhei em 1990. Ele tem até dedicatória aqui da vice-reitora lá da PUC. Num momento super bacana. E ele fala de quê, gente? De amor. Não, se vocês puderem ler, é como se a gente estivesse lendo esse livro hoje, com o conhecimento que a gente adquiriu. Mas eu tenho também esse outro especial aqui que eu amo, tá? Sou filho, logo existo. Que eu não podia deixar de falar. Show E de eu bola. adoro livro, eu leio de tudo, muito de liderança, que é com que eu trabalho. Então, assim, Rancharan, tem gente que eu amo. Mas aqui tinha que falar um, né? Você vê que eu já não consegui falar um só, mas tudo bem. E de E aí, o filme, o que que é que você... filme? Filme. Filme, tem um filme que eu gosto muito, que é um filme lá atrás também, tá, gente? 1985 ou 6, que é Cor Púrpura, e que eu me identifiquei muito com esse filme, porque era muito o que eu vivia, né? Eu nunca fui abusada sexualmente, como acontece com a menina do filme, porém, era uma menina que não tinha vida, ela só trabalhava dentro de casa, tal. Então, naquela época lá com 17, 16 anos, eu me identifiquei com esse filme aí, A Cor Púrpura. E também quero falar de O Efeito Sombra, mais atual, que eu acho que é imperdível, todo mundo devia assistir, que é do Deepak Chopra e da Debbie Ford, né? Que é fantástico e eu acho que é imperdível também. Maravilha. E aí a gente sempre fala aqui sobre a questão dos sonhos, né? Sim, Que o tão importante quando sonhar é realizar, né? Porque o sonho, ele só vai ficar na sua mente se você não agir e não transformar ele numa realidade. E aí eu queria te perguntar qual que é o teu sonho? Elvis, meu sonho é fazer o que eu já estou fazendo. O meu sonho é atingir o máximo de pessoas possível com a mensagem da importância do autoconhecimento. Então, meu sonho, para ser mais específica, é atingir jovens e adolescentes de 12 a 17 anos, que foi justamente a minha fase mais difícil, foi justamente a minha fase mais de vácuo, né? Mas que me fez ser hoje a pessoa que eu sou e ter esse sonho, justamente porque aconteceu lá atrás. Então, talvez, por que não, minha missão é essa. Então, hoje, da forma como eu trabalho, já com tudo que eu faço, mas adolescentes e jovens é o meu público preferido. Que lindo. Lindo. A gente tem aqui que te agradecer, gratidão pela partilha, gratidão Olha, por já tem pessoas até que já aceitar. se identificando também com o seu sonho, né? Como a gente Tem. se conecta, Juju, né? Tem linda. pessoas já fazendo a partilha também do sonho delas. Gente, que incrível, que incrível. Obrigada. A gente quer aqui, ó, nesse minutinho final, eu te agradecer do fundo do coração pela tua Sim, disponibilidade, pela partilha, por estar aqui com a gente nessa série que a gente está fazendo, que está sendo maravilhoso para nós também, né, de ter pessoas muito especiais enriquecedor. como você aqui compartilhando a sua história de vida. Então, gratidão, gratidão do fundo do coração. Obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente, viu? Gratidão mesmo. Gratidão pela conexão, gratidão pela entrega, mesmo aí com os desafios que a gente teve da internet, a gente fala persistir, insistir e resistir. Quando a gente Sim. está conectado com o bem, nada tira a gente do nosso eixo e do nosso rumo, né, Jô? Não, não. E quando eu queria falar uma frase aqui que eu acho bem bacana, tomara que dê tempo e não caia, mas Vai olha dar que tempo. frase cada um de vocês leva consigo, mas a abundância e a prosperidade serão resultados naturais na vida de quem tem como propósito impactar o mundo e não apenas viver nele. Então, qualquer coisa que a gente faz a diferença. A gente precisa escolher só que diferença a gente quer fazer, né? Se é uma diferença para o bem ou não tão para o bem assim. Mas eu acho que a gente tem que se colocar mesmo, assim. Cada um de nós, não tá legal, mas o que eu posso fazer da minha parte para que fique bom, para que fique legal?
Então, mais uma vez, agradeço demais o convite de vocês dois, porque eu amo esse casal, acho vocês fantásticos. Gratidão. Nossas companhias de carona, não é, Leila? Na madrugada com a sua Na madrugada, eu também sou da madrugada, você sabe, né? Isso. E essa coisa, Muito assim, incrível. fantástica, as histórias que você traz aqui, a oportunidade que está dando para as pessoas virem contar as histórias, porque as histórias, em algum momento, se conectam. A minha história ajuda outras histórias também. E o que é melhor é eu hoje, com esse olhar fortalecido de conhecimento de si próprio, olhar para a minha história lá atrás